Você está sozinho em casa à noite. De repente, sem motivo aparente, sente uma pressão no peito. Seu coração acelera. Uma sensação de pânico toma conta de você. Você olha ao redor, mas não vê nada. Não ouve nada. Mas algo está ali. Algo invisível, algo inaudível. Algo que pode literalmente matá-lo. Bem-vindo ao mundo aterrorizante do infrassom. O assassino silencioso que você nunca viu, nunca ouviu, mas que pode estar ao seu redor neste exato momento. Hoje, vamos mergulhar fundo em um dos fenômenos mais perturbadores da física. Sons tão baixos que seus ouvidos não conseguem detectar, mas que seu corpo sente de formas que a ciência ainda está tentando entender completamente. Sons que podem induzir terror inexplicável, causar danos físicos graves e, em condições extremas, até mesmo matar. Prepare-se, porque esta história vai mudar a forma como você pensa sobre o silêncio. Inês, o que é o infrassom? Vamos começar pelo básico. O que exatamente é o infrassom? Som é vibração, ondas que viajam pelo ar, fazendo moléculas dançarem em padrões específicos. Quando essas ondas atingem seus ouvidos, seus tímpanos vibram e seu cérebro interpreta essas vibrações como som. O ouvido humano é incrível, mas tem limitações. Conseguimos ouvir frequências que variam em média de 20 Hz a 20.000 Hz. Hertz ou Hertz é a unidade que mede quantas vezes uma onda sonora completa um ciclo por segundo. Quanto mais alta a frequência, mais agudo o som. Quanto mais baixa, mais grave. Sons acima de 20.000 Hz são chamados de ultrassom. Cães conseguem ouvi-los, mas nós não. É por isso que apitos para cachorros funcionam sem que você ouça nada. Mas existe o outro lado do espectro. Sons abaixo de 20 Hz, tão baixos, tão profundos, que nossos ouvidos simplesmente não os registram como som. Esse é o infrassom. E aqui está a parte assustadora. Só porque você não pode ouvi-lo conscientemente, não significa que ele não está afetando você. A descoberta acidental. A história moderna da pesquisa sobre infrassom começa de forma quase cinematográfica, na França dos anos 1960, com um cientista chamado Vladimir Gavreau. Gavreau trabalhava em um laboratório, quando ele e sua equipe começaram a experimentar algo muito estranho. Sem motivo aparente, eles sentiam enjoos repentinos, dores de cabeça intensas, uma sensação inexplicável de desconforto e ansiedade, sempre que estavam em uma sala específica do prédio. No início, pensaram que poderia ser algo químico. Vazamento de gás, talvez contaminação. Fizeram todos os testes, nada. O ar estava perfeitamente limpo, mas os sintomas persistiam, sempre na mesma sala, sempre com a mesma intensidade perturbadora. Gavreau, sendo um cientista, não desistiu. Ele começou a investigar tudo na sala e, finalmente, descobriu a fonte. Um grande ventilador industrial instalado no telhado do prédio. Mas não era o barulho do ventilador que estava causando os problemas. Era algo que ninguém podia ouvir. O ventilador estava produzindo vibrações infrassonoras em uma frequência específica que ressoava pelas paredes e estrutura do prédio. Essas ondas sonoras invisíveis e inaudíveis estavam afetando fisicamente todos que entravam naquela sala. Gavreau ficou fascinado e ligeiramente aterrorizado. Ele decidiu investigar mais profundamente, e o que descobriu foi perturbador. Os experimentos de Gavreau. Gavreau começou a construir geradores de infrassom deliberadamente. Ele queria entender exatamente o que essas frequências baixas poderiam fazer ao corpo humano. Seus experimentos eram, para dizer o mínimo, perigosos. Em um teste famoso, Gavreau construiu um enorme apito capaz de gerar infrassom potente. A equipe se preparou, tomando precauções.
Ou assim pensavam. Quando ligaram o dispositivo, nada aconteceu imediatamente. Não havia som audível claro, apenas um silêncio pesado. Mas então, os efeitos começaram. Primeiro, vieram as náuseas. Fortes, repentinas, debilitantes. Membros da equipe começaram a vomitar. Outros sentiram como se seus órgãos internos estivessem vibrando. Porque, literalmente, estavam. A frequência estava fazendo com que tecidos moles, órgãos, líquidos dentro do corpo humano ressoassem. Um dos assistentes de Gavreau descreveu a sensação como ter todos os órgãos internos agitados como gelatina. Mas a descoberta mais alarmante veio quando Gavreau percebeu algo. Certas frequências de infrassom, particularmente ao redor de 7 Hz, correspondiam aproximadamente à frequência de ressonância de vários órgãos humanos, incluindo o globo ocular e, mais criticamente, o coração. Deixe isso penetrar por um momento. Existem frequências sonoras que podem fazer seu coração vibrar em ressonância. E se essa vibração for intensa o suficiente, por tempo suficiente, pode interromper o ritmo cardíaco normal. Em outras palavras, pode matar você. Gavreau teorizou que infrassom suficientemente potente poderia, teoricamente, ser usado como arma. Uma arma sônica silenciosa e invisível, capaz de incapacitar ou até matar alvos à distância. Felizmente ou infelizmente, dependendo da perspectiva, ele descobriu que seria extremamente difícil direcionar e controlar essas ondas de forma eficaz como armamento. Mas a possibilidade estava lá, o infrassom na natureza. Aqui está algo que pode fazer você olhar para o mundo natural de forma diferente. A natureza produz infrassom o tempo todo. E alguns animais não apenas o detectam, eles o usam. Elefantes, por exemplo, se comunicam usando infrassom. Eles podem produzir chamados em frequências tão baixas quanto 14 e 16 Hz, que viajam por quilômetros através do solo e do ar. Outros elefantes detectam essas vibrações através de sensores especializados em suas patas e trombas. É assim que manadas separadas por grandes distâncias conseguem se coordenar. É assim que elefantes machos anunciam sua presença para fêmeas a quilômetros de distância. Eles estão, essencialmente, tendo conversas que nós não conseguimos ouvir. Baleias fazem algo similar nos oceanos. Seus cantos incluem componentes infrassonoros que podem viajar centenas até milhares de quilômetros através da água. O oceano se torna uma rede de comunicação sônica invisível, mas a natureza também produz infrassom de formas menos pacíficas. Terremotos geram enormes quantidades de infrassom, avalanches também, vulcões em erupção, ondas oceânicas gigantes. Todos esses eventos catastróficos produzem vibrações infrassonoras massivas. E aqui está a parte fascinante e aterrorizante. Alguns cientistas acreditam que muitos animais conseguem detectar esse infrassom antes de desastres naturais, o que explicaria por que, historicamente, há relatos de animais fugindo de áreas horas ou até dias antes de terremotos ou tsunamis. Eles estão ouvindo, ou melhor, sentindo, sinais de alerta que nós, humanos, completamente perdemos. Casas assombradas e o efeito fantasma. Agora, vamos falar sobre algo que vai fazer você repensar cada história de fantasma que já ouviu. Em 1998, um engenheiro britânico chamado Vic Tendai teve uma experiência assustadora. Trabalhando sozinho tarde da noite em seu laboratório, ele começou a sentir uma ansiedade crescente e inexplicável. Então, ele viu algo com o canto do olho, uma figura cinza e borrada, aparentemente flutuando na periferia de sua visão. Quando olhou diretamente, nada estava lá. Tandy estava prestes a fugir, apavorado, quando seu treinamento científico entrou em ação.
Ele decidiu investigar racionalmente antes de aceitar que seu laboratório estava assombrado. No dia seguinte, ele estava trabalhando em uma lâmina de esgrima, seu hobby, quando notou algo estranho. A lâmina, presa em um torno, estava vibrando violentamente sem motivo aparente. Ele começou a medir frequências no laboratório e descobriu a fonte. Um ventilador de exaustão novo estava produzindo uma onda estacionária de infrassom em exatamente 18,98 Hz. Essa frequência está perigosamente próxima da frequência de ressonância do globo ocular humano. Cerca de 18 Hz. Quando seus olhos vibravam nessa frequência, criava distorções visuais na periferia da visão. Sombras, formas borradas, fantasmas. Combinado com a sensação de ansiedade e medo inexplicável que o infrassom pode induzir, você tinha a receita perfeita para uma experiência paranormal. Tandy publicou sua descoberta, e outros pesquisadores começaram a investigar locais supostamente assombrados. Castelos antigos, casas com reputação de atividade paranormal, igrejas históricas onde pessoas relatavam ver aparições ou sentir presenças. E em muitos desses lugares, eles encontraram fontes de infrassom, sistemas de ventilação antigos, correntes de ar passando por corredores longos e estreitos, tubulações de órgãos de igreja. Não todos os relatos paranormais podem ser explicados por infrassom, é claro, mas uma porcentagem significativa, possivelmente. O fantasma que você viu pode ter sido apenas seu globo ocular vibrando em frequências infrassonoras. O medo inexplicável que sentiu ao entrar naquela sala. Infrassom afetando seu sistema nervoso. Aterrorizante de forma completamente diferente, não é? Armas sônicas. Realidade ou ficção? Lembra de Gavreau teorizando sobre armas de infrassom? Ele não estava sozinho nessa ideia. Durante a Guerra Fria, tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética investigaram armas sônicas, incluindo dispositivos de infrassom. A ideia era sedutora do ponto de vista militar. Uma arma que poderia incapacitar ou matar, sem deixar ferimentos visíveis, sem projéteis, sem evidências óbvias. Documentos desclassificados confirmam que ambos os lados conduziram pesquisas. Os detalhes exatos permanecem parcialmente classificados, mas sabemos que dispositivos experimentais foram construídos. O problema fundamental era, e continua sendo, controle e direcionalidade. Infrassom de alta potência é difícil de direcionar com precisão. As ondas se espalham em todas as direções. Isso significa que qualquer arma infrassonora potente o suficiente para incapacitar um inimigo provavelmente também afetaria quem a estivesse usando. Ainda assim, versões menos letais foram desenvolvidas. Dispositivos de controle de multidões que usam frequências sônicas desconfortáveis, embora geralmente não verdadeiro infrassom, existem e foram usados. O LRAD, Long Range Acoustic Device, por exemplo, usa som direcional em frequências audíveis para dispersar multidões. Extremamente desconfortável, mas não infrassom. Mas e quanto a armas de infrassom verdadeiras e letais? Oficialmente não existem, não que saibamos, mas a pesquisa continua silenciosamente em laboratórios militares ao redor do mundo. Infrassom no ambiente moderno. Aqui está algo preocupante. Nosso mundo moderno está cheio de fontes de infrassom que não existiam há 100 anos. Turbinas eólicas, por exemplo, geram infrassom significativo. Comunidades próximas a fazendas de energia eólica reportaram sintomas misteriosos: dores de cabeça, insônia, ansiedade, náusea. A chamada síndrome da turbina eólica é controversa. Alguns cientistas argumentam que é real e causada por infrassom. Outros dizem que é psicossomática ou causada por outros fatores.
A verdade provavelmente está em algum lugar no meio, mas o fato é que turbinas eólicas definitivamente produzem infrassom mensurável. Se isso causa problemas de saúde em níveis de exposição típicos, o júri científico ainda está deliberando. Sistemas de HVAC em prédios grandes, tráfego pesado em rodovias, trens, aviões, maquinário industrial, todos produzem infrassom em vários graus. Você pode estar sendo exposto a infrassom de baixo nível constantemente sem saber. E os efeitos de longo prazo dessa exposição crônica ainda não sabemos completamente. Alguns pesquisadores sugerem que infrassom de baixo nível mais constante pode contribuir para a fadiga crônica, problemas de sono e até questões cardiovasculares em algumas populações. Mas provar causalidade direta é extremamente difícil. Durante a Guerra Fria, tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética investigaram armas sônicas, incluindo dispositivos de infrassom. A ideia era sedutora do ponto de vista militar. Uma arma que poderia incapacitar ou matar, sem deixar ferimentos visíveis, sem projéteis, sem evidências óbvias. Documentos desclassificados confirmam que ambos os lados conduziram pesquisas. Os detalhes exatos permanecem parcialmente classificados, mas sabemos que dispositivos experimentais foram construídos. O problema fundamental era, e continua sendo, controle e direcionalidade. Infrassom de alta potência é difícil de direcionar com precisão. As ondas se espalham em todas as direções. Isso significa que qualquer arma infrassonora potente o suficiente para incapacitar um inimigo provavelmente também afetaria quem a estivesse usando. Ainda assim, versões menos letais foram desenvolvidas. Dispositivos de controle de multidões que usam frequências sônicas desconfortáveis, embora geralmente não verdadeiro infrassom, existem e foram usados. O LRADA, Long Range Acoustic Device, por exemplo, usa som direcional em frequências audíveis para dispersar multidões. Extremamente desconfortável, mas não infrassom. Mas e quanto a armas de infrassom verdadeiras e letais? Oficialmente não existem, não que saibamos. Mas a pesquisa continua, silenciosamente, em laboratórios militares ao redor do mundo. Infrassom no ambiente moderno. Aqui está algo preocupante. Nosso mundo moderno está cheio de fontes de infrassom que não existiam há 100 anos. Turbinas eólicas, por exemplo, geram infrassom significativo. Comunidades próximas a fazendas de energia eólica reportaram sintomas misteriosos: dores de cabeça, insônia, ansiedade, náusea. A chamada síndrome da turbina eólica é controversa. Alguns cientistas argumentam que é real e causada por infrassom. Outros dizem que é psicossomática ou causada por outros fatores. A verdade provavelmente está em algum lugar no meio, mas o fato é que turbinas eólicas definitivamente produzem infrassom mensurável. Se isso causa problemas de saúde em níveis de exposição típicos, o júri científico ainda está deliberando. Sistemas de HVAC em prédios grandes, tráfego pesado em rodovias, trens, aviões, maquinário industrial, todos produzem infrassom em vários graus. Você pode estar sendo exposto a infrassom de baixo nível constantemente sem saber. E os efeitos de longo prazo dessa exposição crônica ainda não sabemos completamente. Alguns pesquisadores sugerem que infrassom de baixo nível, mas constante, pode contribuir para a fadiga crônica, problemas de sono e até questões cardiovasculares em algumas populações. Mas provar causalidade direta é extremamente difícil. A frequência 7 Hz, a mais perigosa. Vamos voltar a uma frequência específica que mencionei antes. 7 Hz. Esta é frequentemente chamada de frequência da morte em círculos de pesquisa acústica. Por quê? Porque está muito próxima da frequência de ressonância de órgãos vitais humanos, particularmente o coração.
Quando algo vibra em sua frequência de ressonância, a amplitude dessa vibração pode aumentar dramaticamente. É o mesmo princípio que permite que cantores de ópera quebrem taças de vinho com suas vozes. Eles atingem a frequência de ressonância exata do vidro. Agora imagine isso acontecendo com seu coração. Em teoria, infrassom suficientemente poderoso em ou próximo de 7 Hz poderia fazer com que seu coração vibre em ressonância. Isso poderia interromper seu ritmo normal. Fibrilação, arritmia, em casos extremos, parada cardíaca. Felizmente, o nível de potência necessário para causar isso seria extremo. Você não vai simplesmente cair morto porque passou perto de um subwoofer potente. Mas em ambientes com fontes de infrassom extremamente poderosas. Certas instalações industriais, por exemplo, o risco não é zero. Há relatos anedóticos e difíceis de verificar de trabalhadores em certas instalações industriais experimentando problemas cardíacos inexplicáveis. Alguns pesquisadores especulam que exposição a infrassom intenso pode ser um fator contribuinte. O mistério do zumbido mundial. Existe um fenômeno global estranho e perturbador chamado The Hum, o zumbido, em cidades ao redor do mundo. Taos, no Novo México, Bristol, na Inglaterra, Windsor, no Canadá e dezenas de outros lugares. Uma porcentagem da população reporta ouvir um zumbido constante e de baixa frequência, descrito como similar ao som de um motor diesel distante rodando continuamente. O estranho, equipamentos de medição muitas vezes não detectam nada em comum, ou quando detectam, encontram fontes diversas, maquinário industrial distante, tráfego, atividade geológica. Mas nada que claramente explique por que apenas algumas pessoas ouvem o zumbido. Uma teoria: essas pessoas podem ser especialmente sensíveis a infrassom ou sons de muito baixa frequência, que a maioria das pessoas não consegue detectar conscientemente. Elas estão, de alguma forma, ouvindo vibrações infrasonoras que outros simplesmente não percebem. O zumbido causa sofrimento real. Pessoas perdem o sono, desenvolvem ansiedade. Alguns se mudam de cidades inteiras tentando escapar. E pesquisadores ainda não têm uma explicação ou solução definitiva. Pode ser infrassom, pode ser alguma forma de hiperacusia, sensibilidade auditiva aumentada. Pode ser um fenômeno neurológico, ninguém sabe ao certo. Mas a possibilidade de que milhares de pessoas ao redor do mundo estejam sendo afetadas por infração ambiental que não podemos facilmente medir ou controlar é, no mínimo, perturbadora. Protegendo-se do invisível. Então, o que você pode fazer? Como se proteger de algo que não pode ver ou ouvir? A boa notícia é que infração verdadeiramente perigoso é raro em ambientes cotidianos. Você não precisa se preocupar que seu refrigerador vá matar você durante a noite. Mas se você experimentar sintomas inexplicáveis, náusea persistente, dores de cabeça, ansiedade, sensação de vibração interna, especialmente se eles aparecem em locais específicos, pode valer a pena considerar fontes de infração. Ventiladores grandes, sistemas HVAC, proximidade a rodovias ou ferrovias, maquinário industrial, turbinas eólicas próximas. Bloqueando o infrassom é difícil. Ondas de baixa frequência passam através da maioria dos materiais facilmente, mas aumentar a distância da fonte ajuda. Intensidade diminui com a distância. Se você suspeita que infrassom está afetando você em sua casa ou trabalho, equipamento especializado pode medir frequências infrasonoras. Consultores em acústica podem ajudar a identificar fontes e recomendar mitigações. O futuro da pesquisa. A pesquisa sobre infrassom está longe de completa. Ainda há muito que não entendemos sobre como essas frequências afetam a saúde humana
especialmente exposições de longo prazo a níveis baixos. Alguns pesquisadores estão explorando aplicações médicas. Poderia infrassom controlado ser usado terapeuticamente? Há evidências preliminares de que certas frequências baixas podem ter efeitos anti-inflamatórios ou promover cura de tecidos. Outros estão desenvolvendo melhores sistemas de detecção e monitoramento. À medida que nosso ambiente urbano fica mais barulhento e cheio de fontes de infrassom, entender nossa exposição se torna cada vez mais importante. E, inevitavelmente, pesquisa militar continua. Armas sônicas não letais, sistemas de controle de multidões, talvez até aplicações mais sinistras que permanecem classificadas. A verdade invisível. Então, existe um som tão baixo que pode matar você sem que você perceba. A resposta é, sim, tecnicamente, infrassom suficientemente potente, particularmente ao redor de frequências de ressonância de órgãos vitais, pode causar danos graves ou até morte. Mas antes que você entre em pânico, isso requer níveis extremos de potência, que são raros fora de ambientes industriais, muito específicos, ou experimentações deliberadas. O que é mais comum, e talvez mais preocupante, é o potencial de infrassom de baixo nível para causar desconforto crônico, problemas de saúde sutis e fenômenos paranormais inexplicáveis. Vivemos em um mundo de vibrações invisíveis, ondas que não podemos ver ou ouvir, mas que nossos corpos detectam e respondem de formas que estamos apenas começando a entender. Aquele desconforto inexplicável que você sente em certos lugares, aquela sensação de presença em quartos vazios, o medo súbito sem causa aparente, pode não ser sua imaginação. Pode não ser paranormal, pode ser simplesmente o universo vibrando em frequências que seus ouvidos não detectam, mas seu corpo sente profundamente. O infrassom nos lembra de uma verdade humilhante. Há muito mais acontecendo ao nosso redor do que nossos sentidos podem perceber. Vivemos em apenas uma pequena fatia da realidade. A parte que nossos olhos podem ver, nossos ouvidos podem ouvir, nossas mãos podem tocar. Mas além dessas fronteiras sensoriais, existe um mundo inteiro de fenômenos invisíveis e inaudíveis. E alguns deles podem literalmente matá-lo. Durma bem com esse pensamento.